Olá, pessoal! Continuando então a nossa disciplina de empreendedorismo, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre um assunto que é bastante importante, eu creio que para qualquer cidadão que viva hoje no nosso mundo atual, né, nesse mundo capitalista, mas também de extrema importância para qualquer empreendedor, seja ele que vá empreender criando o seu próprio negócio ou que trabalhe em uma empresa que está inserida em um mundo capitalista, que compra, vende produtos, faz transações financeiras e tudo mais. E esse assunto então é a inflação e a hiperinflação. E é claro que o nosso objetivo aqui não é se aprofundar e nem exigir ou tornar vocês especialistas em inflação ou em hiperinflação. Isso daqui é mais para quem vai estudar economia depois e tudo mais, né? Mas, como eu disse, isso daqui é bastante importante porque quando você vai empreender, é importante você saber em qual ambiente você tá inserido, porque esse tipo de coisa aqui, né? Esse tipo de fato econômico, vamos dizer assim, tem toda a influência no plano de negócios que você vai realizar, tá? Então, aqui nós vamos ter apenas uma ideia muito, mas muito básica mesmo. A gente nem vai entrar no fato, por exemplo, de estudar o que causa inflação, se aprofundar nisso, porque não é o nosso objetivo aqui, mas apenas ter uma ideia mesmo, não é? No outro vídeo desse, desse, desse momento de estudo, vamos dizer assim, nós, nós vimos lá, eu discuti um pouco com vocês, né, sobre as funções do dinheiro. Apenas relembrando aqui, nós vimos lá que o dinheiro tem três funções básicas. Existem outras até, tá? Mas vamos ficar nessas três mais principais e básicas aqui. A gente viu lá que o dinheiro é um meio de troca. Então, relembrando, por exemplo, se a gente tem lá um produtor de móveis, né? E esse produtor de móveis produz lá cadeiras e ele necessita, na verdade, comprar pão. Então, toda vez que ele precisar de pão, se ele for lá querendo trocar em cadeiras, é muito provável que isso não vai dar certo, isso não funciona hoje em dia, porque não é a todo momento que o vendedor de pão vai estar precisando de cadeiras, né? Então, o que o vendedor de móveis faz é trocar a cadeira por dinheiro e com o dinheiro ele vai lá e troca em pão. Então, o dinheiro, a primeira função principal aqui serve como um meio de troca, né? Além disso, serve como uma reserva de valor. Então, as pessoas podem querer reservar ou guardar uma parte do que elas ganham, e você guardar produtos, na maioria das vezes, é inviável, né? Então, você vai deixar guardar lá frutas, por exemplo, maçã, a maçã vai estragar. Então, vai guardar pão, vai estragar. Então, isso é um pouco complicado. Na verdade, é quase impossível, né? Você ficar fazendo reserva de valor com objetos, vamos dizer assim, com alimentos. Até, claro, você pode fazer uma reserva de valor com um imóvel, um terreno, terra, aí até não é tão difícil, né? Mas vai mais ou menos vai parando por aí, né? Então, o dinheiro também pode ser uma forma de você reservar valor. E também a gente viu que serve como uma unidade de troca. Então, você vai trocar serviço de formatação de um computador por pão ou por álcool em gel. Então, quanto custa uma formatação? Quanto custa 1 litro de álcool em gel? Sempre na mesma unidade. Então, essa unidade vai servir de referência, vai servir como unidade de valor para que a gente faça as transações econômicas. Agora, nesse vídeo, o que a gente vai ver é que a ocorrência, a presença de inflação ou de hiperinflação vai fazer que algumas dessas funções do dinheiro aqui sejam perdidas, tá bom? É o que a gente vai ver agora. Então, para começar aqui, uma definição bem básica, mas acho que suficiente para o nosso objetivo aqui, do que é inflação e do que é hiperinflação. Então, primeira coisa, o que é
é a inflação, é o aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. Quando a gente fala em uma economia, pode ser em um país, né? Uma maneira mais fácil da gente pensar. Às vezes a gente até analisa por estado, como o país como o Brasil é um país continental, né? Às vezes faz um pouco, talvez, de sentido você analisar por estado, principalmente quem está querendo empreender em algum estado, né? Então, às vezes faz parte da tua análise lá de quando você está fazendo um plano de negócio, você analisar por estado. Mas, em geral, a gente vê as informações, inclusive, né, sempre em forma da economia como um todo, ou do país como um todo. Então, a inflação, ele é um aumento contínuo, ou seja, ele ocorre ao longo do tempo e generalizado. E é um aumento em quase todos os produtos. Não vou dizer todos os produtos, porque você sempre tem alguns produtos que o preço pode baixar e tudo mais, mas em geral, né, a maioria dos produtos estão aumentando. Uma coisa que é importante ressaltar aqui, tá, pessoal? Inflação é algo que ocorre em quase todos os países. Na verdade, eu diria até em todos os países, talvez em um ou outro ano o país pode não ter inflação e tudo mais, mas em geral ocorre em todos os países. É alguma coisa que eu diria até normal. Agora, o que seria normal? Que vai dizer se é normal ou não é a magnitude desse aumento aqui, né? Então nós sabemos, por exemplo, nós vamos lá na padaria ou no supermercado, compramos lá um litro de leite, não sei, um litro de leite deve estar lá R$ 2, né? R$ 2. Daqui você vai lá sempre, vai pagando isso, vai pagando R$ 2, vai pagando R$ 2. Daqui uns 3, 4 meses você vai lá e o preço aumentou para R$ 2,05. Depois de quase um ano que você está lá comprando leite, você paga, sei lá, R$ 2,10. Então é um aumento, a gente está vendo aqui que está tendo um aumento, né? Mas é um aumento relativamente pequeno. Relativamente pequeno, não é? Não é um aumento tão grande, tão drástico. Então esse movimento aqui, tá, que ocorre geralmente com todos os preços da economia, é o que a gente chama de inflação. Estou dando aqui apenas um exemplo, né? Você poderia pegar outros exemplos aí da gasolina, da energia elétrica e assim por diante, né? Todos os produtos aí que a gente consome corriqueiramente. Então eles aumentam o preço, só que aumentam numa porcentagem, uma magnitude aceitável, vamos dizer assim. Quando isso é alguma coisa aceitável, a gente fala, então tem uma inflação, o índice de inflação está sob controle, é aceitável e tudo mais, então desde que os salários também aumentem, né, na mesma magnitude, os trabalhadores não vão perder o poder de compra, tal. Então isso é até normal, tá? Vamos dizer que isso seja um movimento normal nas economias de mercado. Agora o grande problema é quando essa inflação começa a sair de controle. Esse aumento aqui começa a ter acréscimos na magnitude, começa a aumentar muito. Então você vai lá no mercado e compra lá um litro de leite por R$ 2 em um mês, R$ 2, né? Vai lá no mês que vem tá R$ 3, vai no outro mês tá R$ 5. Isso é o que a gente chama já de inflação, é hiperinflação. Hiperinflação. E o que significa então a hiperinflação? É uma inflação, é um aumento contínuo e generalizado dos preços, só que é um aumento fora de controle. Está descontrolado. Tá? E por que está descontrolado? Porque, em geral, né? Porque as pessoas perderam a confiança no dinheiro. Aquilo que eu falei lá no outro vídeo com vocês, né? Porque o dinheiro que a gente utiliza atualmente, ele não tem um lastro, não tem uma garantia, né? Ouro, por exemplo, como tinha antigamente. Quem garante é o governo. E é essa confiança no governo que faz com que a gente
aceite e acredite no valor do dinheiro ou não. Então, quando isso daqui ocorre, quer dizer que a confiança no governo já não existe mais, né? Então, a hiperinflação é uma inflação, só que totalmente fora de controle. É um aumento muito grande, de magnitude muito grande, nos preços em geral da economia, tá? Então, aqui a definição e a diferença do que é inflação e do que é hiperinflação. Para a gente entender um pouco melhor, vamos fazer aqui um esquema bem simplificado, mas muito simplificado mesmo, utilizando até os exemplos que nós já estávamos utilizando no vídeo passado, que é o seguinte: vamos supor que a gente tem uma economia bem simples aqui, né? Tem lá um técnico, uma profissional técnica em análises químicas, que vende um produto lá para um técnico em informática. Aqui, vamos supor que venda lá o álcool em gel, que era o exemplo que a gente já estava usando, né? Vamos supor que o técnico em informática preste serviço para um padeiro, presta serviço lá, serviços diversos de informática, né? Vamos supor formatação, por exemplo, deu problema lá na rede, chama lá o técnico de informática e tudo mais. Então presta serviços lá para o padeiro. O padeiro vende pão para uma professora, porque vende lá pão para uma professora de matemática. E essa professora de matemática, ela dá aulas particulares, não para profissional aqui que se formou no Instituto Federal, porque essa daqui já é muito boa em matemática, né? Mas vamos supor que o irmão dela precisa de algumas aulas e ela está pagando lá as aulas particulares. Então tem a professora de matemática que dá aulas particulares aqui para o irmão da profissional de análises químicas. Então fornece esses serviços. Em troca, os pagamentos são feitos em dinheiro. Então, o técnico em informática paga a técnica em análises químicas em dinheiro. Vamos supor o seguinte, que esse técnico em informática aqui, por mês, ele gaste lá uns 50 reais. Bastante, né? 50 reais por mês com álcool em gel. É porque ele presta serviço para várias outras empresas, tal. Então, com a pandemia aí, está gastando bastante álcool em gel. Então, paga lá 50 reais. Vamos supor que o padeiro pague para o técnico de informática também 50 reais por mês para o serviço, tá? 50 reais. Então, quando precisa, chama lá o técnico de informática. Deixa eu apagar isso aqui. Tá muito feio. Quando às vezes ele precisa lá, dá problema no computador e tudo mais, né? Então chama lá o técnico e para isso ele paga 50 reais por mês. Ele oferece pão para a professora e a professora gasta lá na padaria dele por mês também 50 reais. Comprando pão, vai todo dia cedo lá e compra pão. Um mês gasta 50 reais. E a técnica em análises químicas aqui está pagando as aulas lá por mão dela. É uma aula só por mês também, 50 reais. A professora aqui está cobrando barato, 50 reais por aula. Então tá. Agora isso daqui vai acontecendo, né? Vocês estão vendo que é um fluxo. Paga o serviço, recebe, paga, recebe, tá? O dinheiro está girando. Agora, vamos supor que chegou lá está chegando no final do mês e a professora fala lá para a técnica de análises químicas o seguinte, ó, ouvi falar que os preços vão subir aí, que o pão vai subir e tudo mais, então a minha aula agora não vai ser mais 51 reais, 50 reais, vai ser 50 reais. E cobre 50 reais aqui da técnica em análises químicas. Aí a técnica em análises químicas vai falar assim, se eu estou pagando 50 reais lá, então vou ter que aumentar o preço do meu produto aqui, senão eu não vou conseguir pagar lá também. Fala para o técnico informático, ó, aquela quantidade de álcool em gel lá que você precisa agora não custa mais 50, custa 51 reais. E o técnico também fala lá para o padeiro, ó, o preço está aumentando, vou ter que cobrar 51. E o padeiro também vai aumentar o preço do pão, porque
Se aumentou os custos dele aqui, né? Então aumenta para 51 lá também. Só que quando ele fala antes de chegar aqui, opa, aqui é 51, tá? Só voltando aqui. 51 aqui, né? 51. Só que pode ser, tá, pessoal? E é isso que essa que vai fazer toda a diferença. Essa que vai fazer toda a diferença nos nossos cálculos. Pode ser que o padeiro ele se antecipe. Falar, já que já subiu o mês passado, eu vendi por 50, agora o pão por 50, tive que pagar 51, já saí perdendo 1. Então vou me antecipar. Ao invés de aumentar aqui para 51, já vou aumentar o pão aqui para 53. Aumentou bastante. Vai falar, professora, agora o preço do pão aumentou aí e tal, deu 53. A professora vai falar o seguinte, então para eu poder pagar esse pão, vou ter que aumentar isso aqui também para 53. A técnica de análises químicas vai aumentar também o preço do álcool em gel. 53. Aí vai negociar aqui, aí pode ser que o técnico informático fale o seguinte, 53 álcool gel, então já vou aumentar não para 53 o meu serviço, já vou aumentar para 54 e assim por diante. Então isso daqui vai aumentando. Vai aumentando. Agora depende muito, né, do tempo que demora para esses aumentos aqui acontecerem. Se isso daqui vai aumentando para ter todo esse aumento aqui, né, demorou lá 6 meses, 1 ano. Então a gente até poderia dizer que não é algo que esteja tão fora do normal. Agora, se isso daqui aconteceu de uma semana para outra, aí com certeza essa economia está com problema, né? Com certeza a gente sai daí, então, já está saindo do que seria uma inflação para uma hiperinflação. Então, só relembrando lá, então a gente tem lá as funções do dinheiro. Então, se a gente tiver aqui a ocorrência de inflação, ocorre que os preços estão aumentando de maneira o aumento, a magnitude do aumento é pequena, né? Se tudo isso daqui, por exemplo, demora 1 ano para ocorrer, então a moeda continua sendo o meio de troca? Sim, continua ainda sendo os pagamentos feitos em dinheiro e tudo mais, né? Reserva de valor? Também creio que sim. Então ninguém vai ficar preocupado, né? Porque ele se vendeu o serviço por R$ 50, daqui 3, 4 meses vai comprar o álcool em gel, ao invés de 50 está 51, então ainda é uma reserva de valor, né? Perdeu um pouquinho, mas é muito pouco. E ainda é uma unidade de valor, quer dizer, é uma referência para todas as trocas? Na economia ainda é, né? Então, é uma inflação que o aumento está dentro do controle, vamos dizer assim. Agora, se a gente tivesse uma hiperinflação, então tudo isso daqui ocorreu de uma semana para outra, todos esses aumentos aqui ocorreram. Então, é um meio de troca? Ainda diria que é, né? O dinheiro, essa moeda ainda está servindo como um meio de troca. Agora, é uma reserva de valor? Com certeza não, né? Porque se o técnico de informática aqui vendeu o serviço por 50 e uma semana depois o gel que ele comprava lá por 50, agora ele já precisa de 54, 55, então o dinheiro dele já está perdendo valor, né? Os R$ 50 que ele ficou guardado lá no bolso perdeu o valor, então não pode servir como reserva de valor. Além disso, também não serve como unidade de valor, porque não está servindo como referência, né? Então, uma semana custa 50, depois custa 54, 55, na outra já custa 60. Então, a unidade de valor, essa função, ela está perdendo o sentido. O dinheiro, o real, nesse caso, não estaria mais sendo utilizado como uma unidade de referência. Tá? Então, quando a gente tem a hiperinflação, principalmente esses dois quesitos aqui, ó, essas duas funções, elas são perdidas. Agora vocês podem estar se perguntando, tal, e o que não existe uma resposta, tá, definitiva, mas o que diferencia? Quantos por cento, então, a gente pode considerar como inflação? Quantos por cento a gente pode considerar como hiperinflação? Isso depende para cada economia, cada país, cada metodologia, tá? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, em 2019, mais especificamente em outubro
de 2019, aqui a gente tem a taxa de inflação anual, anualizada, e a gente vê aqui que tem poucos países que tem aqui com inflação abaixo de zero. Quando a inflação é abaixo de zero, a gente chama de deflação, tá? O que também não é uma coisa boa para a economia, não, tá bom? Em geral, quando a gente tem deflação, quer dizer que os preços estão caindo, quer dizer que, não, em geral, tá? A maioria das vezes, ninguém está conseguindo vender nada. Então, se ninguém está conseguindo vender, começa a baixar os preços para ver se vende. Isso não é bom sinal, tá? Mas aqui, os Estados Unidos é sempre uma economia que a gente utiliza sempre como uma referência, então aqui está entre 0 e 2%. 0 e 2%, então acho que é considerado uma inflação totalmente dentro do controle, totalmente normal, tá? Entre 0 e 2%. Entre 2 e 4%, também acredito que é bastante aceitável. Então a gente tem aqui Canadá, México, Brasil, e a maioria dos países aqui da Europa, tudo entre 0 e 2%, né? França, Alemanha, Espanha, também o Reino Unido, tudo dentro do normal. Aqui abaixo, aqui deflação, se eu não me engano aqui, se eu me lembro das aulas de geografia, isso aqui deve ser o Panamá. Esses dois países aqui da África, não sei. Esse aqui deve ser a Arábia Saudita, que deve ser o Irã, não é? Então, alguma coisa ocorreu que eles tiveram deflação. A maioria dos países aqui dentro do controle, né? Agora, quando você vai para uma inflação de 4 a 7%, aqui eu diria que já é preocupante, tá? Com certeza os bancos centrais desses países, por exemplo, aqui da Rússia, né? Já devem estar preocupados com a inflação, o que deve estar acontecendo com a economia, porque o dinheiro, em geral, está começando, pode estar dando sinais de que está perdendo algumas das suas funções. Agora, passou de 10, 15, 25%, aqui já é problema de verdade. Como nós sabemos, né, a Venezuela está passando por vários problemas seríssimos financeiros quanto ao. Há várias outras questões sociais, mas com certeza o valor do dinheiro lá já perdeu, as funções do dinheiro lá já estão totalmente perdidas. A Argentina também passou por várias dificuldades. Não sei como é que está agora, se está começando a controlar, mas passou por várias dificuldades. Esse daqui eu acho que deve ser o Irã também, alguns países na África e tudo mais. Mas passou disso daqui, tá? Daqui para baixo, inflação de 10 mais por cento. Quer dizer que os problemas são realmente grandes. Apenas como exemplo aqui, tá? A Venezuela, em 2019, encerrou com uma inflação anualizada aqui, de acordo com o Banco Central da Venezuela, até de 9.585%. Isso aqui é a inflação anualizada, só para vocês terem uma ideia de como o dinheiro lá praticamente não tem nenhuma das funções que nós falamos ali, né? Apesar de que eles ainda continuam utilizando como meio de troca, mas as outras funções, como unidade de valor e reserva de valor, com certeza perdeu a função. Não serve mais. Como unidade de troca ainda serve? Não sei. Na verdade, vários jornais e revistas até usaram várias imagens parecidas com essa para chamar a atenção, né? De que, por exemplo, para você comprar um quilo de carne lá, você precisaria de uma montanha de dinheiro como essa daqui, em determinado momento lá, né? Claro que o dinheiro lá tá, toda hora tá mudando, eles estão lançando notas novas com valores diferentes, mas em certos momentos você precisava de uma pilha de dinheiro dessa para comprar uma quantidade de carne dessa, que é totalmente inviável. Apenas para vocês terem uma ideia. E também a gente fala agora bastante da Venezuela, que está em dificuldades, mas nos anos 80 e 90 o Brasil passou por sérias dificuldades parecidas com essa também, que a taxa de inflação mensal, por exemplo, no Brasil, chegava mês lá que você tinha inflação, por exemplo, de 80% ao mês. É algo muito, muito grande mesmo, né?
é algo inviável e inaceitável nos momentos, no momento atual, no cenário atual que nós vivemos, que é uma economia totalmente mercantilizada, vamos dizer assim, tá certo? Agora tá. Problemas que isso podem, que a inflação ou a hiperinflação pode causar para os empreendedores. Se você vai abrir o seu próprio negócio, ou se você trabalha em uma empresa, é um tomador de decisões, uma empresa mercantil, empresa financeira, uma indústria que faz transações econômicas, comerciais, financeiras e tudo mais. Então você tem que estar sempre ligado a essas questões. Então, alguns problemas que a inflação descontrolada ou a hiperinflação pode trazer. Primeiro deles, eu gostaria de citar aqui o aumento nos custos. Claro, tá, pessoal? Existem vários problemas. Eu vou citar 3 aqui problemas, só 3 problemas que eu acho importantes e como exemplo também, tá? Não, como eu disse aqui, não é a intenção a gente ficar especialista nisso, mas apenas para a gente ter uma ideia. Então, aumento nos custos. Então, se você abrir um empreendimento lá para vender álcool em gel, mais uma vez, você precisa de insumos, né? Você precisa de insumos. Precisa comprar insumos, todo mês você precisa comprar insumos para fazer os seus produtos químicos, lá para fazer o álcool em gel. Se os preços estão subindo de uma forma descontrolada, que você não consegue prever, e daí, como você vai fazer a previsão dos preços? Por quanto você tem que vender? O que vai ocorrer com o seu lucro? Você vai ter dinheiro suficiente para pagar os custos ou não? Então você tem que levar isso em consideração. A energia está subindo, a água, a internet, o aluguel, salários. Então, como tudo isso vai influenciar seu plano de negócio? Então, o aumento nos custos você tem que levar sempre em consideração. Um segundo exemplo aqui é que a inflação, em geral, diminui o poder de compra dos consumidores, porque em geral, tá? Em geral, o que ocorre é que o preço dos produtos aumenta mais do que os salários, ou seja, pelo menos não aumenta tudo ao mesmo tempo. Em geral, os produtos vão aumentando primeiro, depois que os salários vão aumentando, né? Enquanto os salários não aumentam, as pessoas vão ter menos dinheiro, né? Vão conseguir, quer dizer, a quantidade de dinheiro é a mesma, mas vai conseguir comprar menos produtos. Então, os produtos que você está vendendo lá do teu empreendimento, teve uma ideia maravilhosa, está fazendo novos produtos, sabe como fazer, tudo certinho. Mas esses produtos, eles são bens essenciais? Então, se os preços começam a aumentar na economia como um todo, as pessoas, como vocês sabem, vão dar prioridade para comprar sempre, né? Alimentação, pagar o aluguel, água, luz e assim por diante. E se o preço desses produtos está aumentando, será que vai sobrar dinheiro para comprar itens não essenciais? Vamos supor, por exemplo, que você seja um empreendedor e abrir uma empresa lá que vende cosméticos. Será que vai sobrar dinheiro para as pessoas comprarem cosméticos? Então, isso são considerações que você deve fazer ao realizar o plano de negócio do teu empreendimento, não é? E por último, aqui um outro exemplo, que o ambiente interno da empresa ele pode mudar. Então, se você tem um empreendimento que tem vários empregados lá, tem diversos funcionários, cada um recebe o salário lá, tudo certinho, mas se os preços estão aumentando e os salários não estão aumentando, pode ser que haja uma tendência das pessoas, dos funcionários, dos servidores, ficarem mais desanimados, não querem trabalhar, estão meio tristes, porque o salário que eles ganham já não dá para comprar tudo que eles precisam ou tudo que eles querem, então isso pode influenciar no ambiente interno da empresa. Certo? Então, apenas aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Como eu disse, não é a intenção nossa aqui que ninguém se torne um expert em economia, em inflação e tudo mais, mas apenas são considerações assim, né, que a gente deve fazer sempre
ao pensar, ao fazer ou ao montar um plano de negócios para um empreendimento. Tá bom, pessoal? O nosso vídeo aqui de hoje seria isso.